Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Pablo Escobar Podcast. E hoje o meu convidado tem o nome de um cantor de rock, mas ele trabalha com marketing, é isso? É isso mesmo. Será que a galera conhece o Axl Rose? Acho que é difícil, hein? É nada, pô. O Guns N' Roses fez show recente aqui em Cuiabá, ainda tem uma galera que curte ainda. O rock não morreu, ô Vitor, não pense assim. Não. É porque eu não ouço tanto rock, né? Então eu sei por conta do meu nome, mas a galera geralmente não sabe muito. Bom, pra quem não te conhece, quem é você e o que você faz? Muito prazer aos espectadores aí do querido Pablo Escobar, que inclusive eu achava que esse nome era só uma fantasia ali, mas de fato é o nome dele mesmo. Todo mundo acha, eu acho incrível. Eu achei que era só de um nome fictício. Mas vamos lá. Eu sou o Vitor, tenho 25 anos, atualmente eu moro em São Paulo. Sou mais conhecido ali na Hack Learn, né? Por conta de ser irmão do Lucas, do Casal Hack. Então, eu fiz bastante amizade com vários alunos da Hack Learn por ser é, braço aí da operação do Casal Hack, né? Dos treinamentos do Casal Hack. Mas, sobre mim, eu venho de Ibirité, que é uma cidadezinha no interior ali de... Não no interior, né? Uma cidadezinha vizinha de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A gente veio de um bairro mais, vamos dizer, mais periférico, né? Tinha umas favelas em volta ali, vez ou outra tinha alguém correndo no lote de casa. Então, eu venho de Ibirité, comecei no marketing digital tem aproximadamente uns 4 anos, né? O meu objetivo principal, o meu sonho principal era seguir a carreira de concurso público, eu queria entrar para a polícia. Esse era o sonho que eu vinha alimentando ali na minha mente desde os 12 anos de idade, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei com uns 20 anos mais ou menos, eu falei assim, cara, não quero entrar para a polícia, eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero poder, não quero ficar preso a um lugar, e eu acho que a questão da polícia não vai me proporcionar nada disso que eu quero. Então eu mudei de ideia, e aí foi onde, no meio das minhas várias buscas ali, tentativas de uma coisa e outra, das 300 profissões que eu já tive, eu encontrei o marketing digital. O Lucas me ajudou muito na minha etapa inicial, né? O meu irmão me ajudou muito nessa etapa inicial. E peguei alguns clientes para fazer tráfego pago e tal. Peguei alguns clientes ali de imediato. Eram clientes de negócio local, né? Lojinhas da cidade, amigos que tinham Lá em algum Ibirité. negócio lá em Birité. E aí comecei a fazer tráfego pago para eles, e aí depois comecei a fazer contato com outras pessoas de fora de Ibirité, de fora de Minas Gerais, e comecei a viver somente disso, né? Aí, na verdade, no início eu comecei conciliando tráfego pago com alguns outros serviços que eu fazia, né? Que era de motoboy, que era de garçom, até o Lucas chegar para mim e me oferecer para mim viver só por conta do marketing digital, e ele me pagar o mesmo valor que eu recebia no restaurante que eu era garçom. Então eu falei, poxa, eu já fazia alguns trabalhos para ele, né, de forma gratuita, nunca tinha cobrado nada dele. E aí chegou um certo ponto que ele pegou e chamou eu para ajudar ele. E aí eu tô nessa aí, tô com o Casal Rec hoje vai fazer, se eu não me engano, esse mês tem 3 ou 4 anos que eu tô com eles, acho que é 4 anos que eu tô com eles. E então, se eu tô com eles há 4 anos, eu comecei no digital uns 4 anos e meio a 5, mais ou menos, né? E é isso. E aí, de lá para cá, eu participei de várias equipes, ainda participo de algumas outras equipes, onde em alguns eu sou estrategista, em outros eu estou mais na parte tática ali, que eu fico no meio que operacional e estratégico. E é isso, cara. Me mudei para São Paulo, depois de um certo tempo me mudei para São Paulo, então hoje eu vivo aqui na capital mesmo. Eu vi que o ambiente lá me atrapalhava muito na minha evolução. E aí eu falei assim, velho, ou eu saio de Ibirité, ou então vou viver minha vida inteira aqui. E não era o que eu queria. Então, de fato, quando eu saí de lá, eu tive uma evolução absurda. Não só falando sobre trabalho, mas em todas as áreas da minha vida. E é isso. E um ponto curioso também é que eu namoro à distância. Minha namorada é lá do Maranhão. Então, é isso. Conheci ela aqui em São Paulo, num evento. Eu não morava aqui em São Paulo ainda. Conheci ela aqui em São Paulo. A gente continuou trocando ideia depois do evento, até que a gente se encontrou novamente.
E estamos aí até hoje, quase vai fazer 2 anos. Início do ano que vem agora faz 2 anos. Eu falo que é o melhor network que eu fiz. Bacana. É Voltando um isso. pouquinho lá atrás, cara, tu mencionou que, pô, tava ali querendo ou não, num lugar que era um pouco mais pobre e tal. O quanto você acha que o lugar que você morava e talvez você ter crescido ali naquele ambiente influenciou nessa ideia de você querer ser policial lá no começo? Cara, eu acho que 100%, 100%, porque quando a gente vem de um lugar assim, onde todas as oportunidades, todos os trabalhos que a gente conhece, tá muito. É só o que a gente vê ali no dia a dia, né? A gente não tem, tipo, poxa, você vai ser estrategista de marketing digital? Nem fudendo, não sabia o que era. Acho que eu falei uma palavra que não posso aqui. Não, pode Mas, falar que esse canal não tem monetização. Lembra do que eu então, falei que aqui é um papo, é só pra gente então conversar. Vamos show. lá. Show. Então influenciou muito, porque eu era meio que limitado, né? Então eu via muito isso, e por eu ter vindo de uma família evangélica, eu, o Lucas, meus irmãos, tudo vieram de berço evangélico, então a gente sempre teve muito a questão da honestidade, de não envolver com nada errado. Então eu falei, pô, se eu não posso envolver com nada errado, eu não posso fazer nada de errado, o meu lado é esse aqui, eu da polícia, é isso que eu quero para mim. E aí eu achava incrível, tipo, via a operação da polícia na rua, né? Não podia ver uma viatura que eu falava, caraca, que incrível. Então eu acho que influenciou muito, porque a gente tem uma certa limitação, né? Quando a gente está em alguns lugares assim, a gente tem certa limitação. Não dá para você desejar algo que você nunca viu na vida. Então eu acredito que essa decisão vem mais por conta disso E mesmo. batendo nessa tecla, então, já que você tinha essa visão que você mencionou que está associada da onde você veio, o quanto você acha que teve influência do seu irmão, o fato dele ter saído de lá, que ele saiu antes, né, de casa, saiu antes Uhum. da cidade, depois ele começou a viajar o mundo e tal. Eu não sei se vocês tinham esse contato de proximidade, mas o quanto você acha que o seu irmão influenciou em quem você é hoje, fora a questão de depois ele ter te oferecido trabalho, tipo, antes disso? Cara, o Lucas influenciou num nível absurdo na minha vida. Eu sempre sou muito grato a ele e também a Dani. É, mas o que acontece? Esse foi um dos pontos, né, que me despertou. Eu falei assim, poxa, velho, eu quero viajar, eu quero conhecer outros lugares, porque a gente nunca tinha viajado, né? Tipo, meu pai não tinha condições de levar a gente para viajar, não tinha condições de proporcionar algumas experiências assim para a gente. Então, quando a Uhum. gente viajava, era uma cidadezinha do lado, uma cidadezinha vizinha, na casa da minha avó, que é tipo 1 hora de distância da casa dos meus pais. Aí eu ficava assim, poxa, velho, não é isso que eu quero para mim. Eu quero, de fato, poder ter mais experiência, conhecer outros estados. Quem sabe um dia, para mim era muito distante, então eu nem cogitava muito isso, conhecer outro país. Então eu ficava meio assim. E aí eu falei, poxa, o Lucas já conseguiu, então o impossível não é. Então a primeira forma que ele influenciou foi com o exemplo, né? Eu costumo falar que o exemplo ele arrasta. Então o Lucas saiu de casa muito cedo, com 18 anos o Lucas tinha ido para a Argentina, se eu não me engano, fazer um campeonato de parkour na época. Então eu falei assim, poxa, véio, se ele conseguiu, eu também consigo. Só que eu ainda estava novo, né? Então eu falei assim, pô, quando chegar a minha idade, eu vou começar a preocupar com isso. E aí chegou um certo ponto que eu comecei a colocar na balança, né? Eu falei assim, poxa, eu quero ter essa liberdade, eu não gosto de ter que ficar preso em um lugar, trabalhar em um lugar apenas, eu gosto de conhecer outras coisas, outros lugares, outras culturas. Não é que eu gosto, né? Mas eu tenho curiosidade, porque eu ainda não tinha feito isso. Então eu falei, eu tenho essa curiosidade e se eu entrar para a polícia, eu vou correr risco de vida, porque a gente sabe que corre muito risco, não vou ser bem remunerado, eu vou ficar preso lá o tempo inteiro, ter folga vez ou outra quando eu for liberado, e isso não tem nada a ver com o que eu estou querendo. E aí foi quando eu Uhum. comecei, isso começou a pesar muito para mim. E aí eu meio que comecei a ter uma crise de ansiedade, porque eu falei assim, tá, beleza, não quero ser polícia mais, mas o que eu quero ser? Porque, poxa, eu alimentei a minha vida inteira, eu alimentei a esperança Você de tinha ter. quantos anos quando você começou a pensar dessa perspectiva de, pô, eu posso fazer outra coisa e começou a ter esse problema? Cara, eu comecei a criar esses gatilhos na minha mente por volta ali dos 18, 19 anos. Uhum. Só que aí eu sempre voltava muito para a polícia, porque aquilo batia muito, acelerava muito meu coração, sabe? Falei, poxa, é isso que eu quero. Só que aí quando eu comecei a colocar muito na balança, eu falei assim, beleza, agora estou me formando no ensino médio, eu tinha 20 anos já quando eu fui me formar, eu tomei uma bomba no ensino médio, então, Eu também reprovei no primeiro, é nóis. né, pois é, eu reprovei, e aí quando eu estava finalizando o meu terceiro ano do ensino médio ali, eu vi todo mundo já estava ingressando na faculdade, todo mundo já estava seguindo algum caminho, todo mundo já tinha um norte já do que fazer, e eu falei, pô, eu me perdi na vida aqui, né?
a gente começa aquela cobrança. Mesmo sendo tão Sim. jovem, a gente começa aquela cobrança. E eu comecei a me cobrar muito por isso, de forma injusta comigo mesmo, mas eu comecei a me cobrar muito por isso, para ter alguma coisa. E aí eu falei assim, não, beleza, não quero ser mais policial. E aí eu comecei a tentar entender o que eu gostaria de fazer, o que eu queria fazer. E aí essa foi a parte que o Lucas mais me ajudou, porque aí eu conversei com ele, falei assim, mano, não quero ser polícia mais, o que eu faço? Me ajuda, porque eu não faço ideia do que eu vou fazer na minha vida agora. Aí foi quando ele falou uma coisa comigo que ficou muito marcado, inclusive sempre que alguém me pede algum conselho, ou quando eu estou conversando com alguém que eu vejo que essa pessoa está passando pela mesma coisa que eu passei, eu falo esse mesmo conselho que ele me deu. Ele falou assim, Vitinho, experimenta, mano. Você nunca vai saber se você é bom ou se você gosta de alguma coisa se você não experimentar. Não tem uma forma de você saber isso se você não experimentar. Então testa. Testa uma coisa aqui, testa outra coisa ali, e aí aos pouquinhos você vai entender o que você gosta e o que você não gosta. E aí, de fato, aos pouquinhos eu fui tentando uma coisinha, tentando outra coisinha. Eu trabalhei aí, cara, acho que umas 10 profissões diferentes que eu já trabalhei ao longo desse período todo. Então, e aí foi quando eu falei, tá, beleza, então o que pode me dar essa liberdade que eu quero? E aí o Lucas falou assim, cara, tenta o marketing digital. Dentro do marketing digital tem 1 milhão de áreas lá dentro. Dá para você tentar ver, estudar um pouquinho sobre cada uma delas, entender se você gosta de alguma. Se não gostar, tenta olhar alguma coisa que vai te dar dinheiro e que você possa viver aquilo que você sonha, que é ter a liberdade financeira, liberdade geográfica. E aí foi quando eu conheci o marketing digital. Engraçado, ele não te jogou pro audiovisual, não? Não falou pra você pegar uma câmera? Não jogou, cara. A gente sempre foi muito livre. Isso é algo muito legal que a gente teve lá na nossa família, vindo até mesmo dos meus pais, porque a gente sempre foi muito livre para fazer nossas escolhas. Mano, escolhe o que você quiser e é isso. Ninguém vai interferir em nada. Uhum. Tanto que as nossas áreas hoje são completamente diferentes. Tipo, quando eu falo dos meus irmãos, né? A minha mais do Lucas é um pouquinho mais próxima ali, porque, querendo ou não, um envolve o trabalho do outro. Mas, por exemplo, o Lucas está no audiovisual, eu estou no marketing digital. O meu irmão, Gabriel, ele trabalha numa empresa que faz instalação de internet, que é o que está entre eu e o Lucas, né? O Gabriel está entre eu e o Lucas. E o mais novo, ele é professor de luta, ele é personal fight. Então, assim, são áreas completamente diferentes e aí a gente sempre teve muito essa liberdade. Então, o Lucas não quis meio que impor para mim o que eu Aham. deveria fazer. Ele falou, velho, tenta isso, tenta Muito aquilo, legal. e aí eu fui fazendo. Seus pais, então, a relação que você teve com eles desde pequeno foi bem tranquila, né? Apesar da questão da religião e tal, às vezes ter uma limitação ou outra por conta disso ali, vocês sempre tiveram um diálogo aberto e tal? Sempre, não tanto diálogo aberto, porque a gente não teve muito assim, tipo, de contar as coisas pro meu pai ou de contar as coisas para minha mãe, mas a gente sempre foi muito transparente. Olha, tô fazendo isso aqui, o que eu quero fazer na minha vida agora é isso aqui. E aí eles falavam, tá, tranquilo, é isso, a escolha é sua. Tipo, eles nunca interferiram nisso, né? Uhum. Então, em relação a isso, eu sou muito grato a eles, porque eles nunca interferiram em nenhuma escolha. E eu falo isso porque a gente sabe que tem Tem. muitos pais aí e fala, não, que você tem que fazer uma medicina, que você tem que fazer Medicina é o isso. direito. Aí você não É, passa em medicina, ele te obriga a fazer direito. Aí você termina direito, ele exa- começa a te cobrar o AB. exatamente, sempre tem uma cobrança. E assim, eu nem vejo isso como algo ruim da parte dos pais, porque eles estão querendo só ver o melhor ali para os filhos. Aham. Porque na época deles, quem tinha dinheiro, quem era bem sucedido na vida, era quem tinha estudo, né? Sim. Hoje já não é tanto assim mais, né? As pessoas que eu conheço hoje que fazem mais dinheiro, nenhuma delas tem formação. Nenhuma Então, profissão padrão, né? nenhuma profissão padrão, tipo, todas são empreendedoras. Aí Mas, tem ó, esse padrão comum. falando Então, agora de psicologia de pessoas, né? Que eu sei que também é um assunto que te interessa. Eu vou fazer uma afirmação, você me fala o que você acha dessa afirmação, falando nessa questão de uhum. pais, né? O bom vilão, do ponto de vista narrativo, é aquele que, na perspectiva dele, está certo. Você concorda, discorda? O que você tem a dizer sobre essa afirmação? O bom vilão, na perspectiva narrativa dele, Está certo. Ou seja, né, cara, só encaixando aqui no contexto. De fato, o pai e a mãe, eles não têm uma intenção ruim. Mas na visão do uhum, filho, que é uma pessoa diferente, que muitas vezes não cresceu na mesma realidade que eles e tudo mais, muitas vezes os pais são vilanizados por conta disso, né? De tipo, não, meu pai me obrigou e tal, não sei o quê. Por exemplo, citando a minha situação, né? uhum, O meu pai, ele me obrigou a estudar, ele falou que eu tinha que fazer ou medicina ou direito, ou tinha que estudar alguma coisa. Eu queria estudar informática e programação, ele não deixou porque disse que não dava dinheiro.
E aí eu Uhum. acabei fazendo direito, me formei e tal, tudo bem. E eu só fui, tipo assim, me entender com o meu pai e tal, depois que eu comecei a fazer terapia, e depois que eu já tinha encontrado a minha vocação, que era na música, na arte e tal, né? Essa maluquice toda que eu faço aqui. Uhum. Hoje, o meu pai entende o que eu faço, ao menos em partes. Ele ainda tem um pouco de dificuldade de escrever porque eu faço muita coisa, mas assim. Eu tive um período da minha vida que eu me dei muito mal com ele porque eu via ele com esses olhos de tipo, pô, ele tá querendo me forçar a viver a vida que ele não teve, mas eu quero viver a Uhum. minha vida, entende? Então, pelos olhos e pela perspectiva dele, que depois que eu fiz terapia, depois que eu comecei a ter empatia pelo meu pai, eu entendi a realidade dele, pô, um cara que não terminou a quinta série, teve um monte de dificuldade na vida, eu entendi. Uhum. Mas, né, é aquela coisa, quando você muda a lente, muitas vezes o vilão é o herói. E aí, essa é a Eu afirmação, concordo. né, no caso. Eu concordo até certo ponto, porque eu acho assim, ó, de fato, eu acho que se a gente trocar a lente, colocar na lente ali deles, eles vão, a gente vai entender que eles estão fazendo isso pelo nosso bem. Uhum, Eles entendem que aquilo é o que vai fazer sentido para a gente, é o que vai funcionar. E aí agora, quando você tem empatia de conseguir enxergar na lente deles, você consegue, eu acredito que você consegue ter uma relação melhor e talvez mostrar para ele que, tipo assim, velho, agora não é não é assim bem mais. assim, Eu né? super entendo, eu super entendo que no seu período foi assim que funcionou, mas agora não é assim que funciona mais. Agora, eu acho um erro a pessoa que simplesmente só aceita. Ela não se questiona, tipo assim, velho, será que é isso que eu quero? Porque beleza, meus pais estão falando que é isso que eu tenho que fazer, mas será que é isso que eu gostaria de fazer? Aí eu acho ruim, porque aí você simplesmente aceita e aí vai chegar num certo tempo que quando a sua vida tiver uma bosta, você vai falar assim, poxa, minha vida tá essa bosta porque foi meu pai que escolheu o que eu tinha que fazer, foi minha mãe que escolheu o que eu tinha que Uhum. fazer. E na real, tu que tinha que parar e se autoanalisar. Quando a gente já tem consciência de que a gente precisa parar e se autoanalisar, a gente fica mais, tipo assim, ah, beleza, só preciso analisar o que eu gosto, é isso, eu já virei uma chavinha que eu sei que eu preciso me analisar. O difícil é quando você não sabe que você precisa se analisar. Você não sabe que você precisa olhar para você e entender as coisas que você gosta. É Então você pensamento acaba crítico, né? aceitando. Que é a capacidade Exatamente. de questionar os próprios pensamentos, as coisas que te impõem, as coisas Uhum, que te rodeiam. Né? Essa questão do pensamento crítico, eu diria, tem até um pouco mais embaixo o buraco, porque é uma coisa que não é nem muito por parte da escola, nem muito por parte da família. Acaba sendo uma mistura, um pouquinho de cada coisa, porque sem uhum. a experiência social da escola, realmente é difícil ter pensamento crítico, mas ao mesmo tempo. Tem coisas que vêm de casa. Então é difícil, a pessoa precisa acabar se desenvolvendo por conta, né? Mas tem muita gente que, de fato, por conta de imitações aqui e ali, acaba não desenvolvendo isso. E lá na frente, depois de 20 anos da vida dela, já que ela tá trabalhando e coisa, que ela começa a se questionar e, putz, será que eu estou sendo infeliz todos esses anos da minha vida porque eu não fiz o que eu amava, não descobri e tal? Fiz até E um aí reel ela vai sobre isso começar a ficar ontem. mal. Oi? Hã? E aí ela vai começar a ficar mal porque ela vai ficar tipo assim, poxa, velho, então eu perdi todo esse tempo da minha vida. Exato, Esse era o caminho, eu fui por aqui e esse era o caminho que eu deveria ter ido. E aí exato. ela começa a ficar ansiosa, né? Porque já perdeu muito tempo. Aí é o que eu falei que eu fiz o Reels ontem. Eu gravei um Reels ontem respondendo uma pessoa que me perguntou sobre um mapa. Porque eu tava comentando sobre os meus estudos num vídeo lá no YouTube e ela comentou assim: pô, você Uhum. podia liberar um mapa ou dar umas dicas assim de por onde a gente começa, porque tem tanta informação, tanta coisa hoje. O que que eu estudo? Como é que eu faço pra me tornar. No caso, ele tava me elogiando, falando que eu tô muito atualizado, né? Aí Uhum. eu falei: quer saber? Vou fazer um Reels sobre isso e o Reels é justamente sobre isso. Tipo. Não adianta você querer saber tudo, não adianta você querer ser intelectual ou qualquer coisa do tipo. O primeiro passo é você entender o que você quer, aonde você quer chegar. E para isso você precisa se conhecer. Então, assim, comece se conhecendo. Entenda o que você gosta e o que você não gosta. Quanto antes você começar a fazer isso lá da adolescência, melhor. Que daí, quando você estiver na portinha pra sair de casa, igual a posição que você tava, você ficou ansioso porque você tava perdido. Agora, se você já tem uma noção, que nem eu tive, por exemplo, pô, eu quero trabalhar com arte. O meu negócio é música, o meu negócio, eu quero fazer música, eu quero tocar em evento, eu quero fazer isso. Eu já tinha essa noção, porque eu me permiti ser funcionário de caixa de Machado, ser mecânico, fiz um milhão de coisas antes, entendeu? Eu falei, não, o que eu quero é isso aqui. Eu tinha decidido porque eu experimentei. Então, quanto antes se começa a experimentar, antes você se entende, antes você traça um caminho, e uma vez que você tem o caminho, é só você analisar se aquilo que você tá com curiosidade tá alinhado com o seu caminho ou não. Que é o que eu também sempre falo pros meus Exatamente. mentorados, né? Tipo, pô, eu quero, que nem você, quero ter liberdade geográfica e tal, não sei o quê. Pô, a polícia.
é um concurso e tal, mas eu vou ficar preso, tarará, não tá alinhado com o que eu quero. O marketing digital, tá, eu posso trabalhar do meu computador em qualquer lugar do mundo, eu não preciso necessariamente estar preso aqui ou ali, tipo, tendo meu laptop eu posso montar um motorhome e ir pra PQP, posso viajar pra Europa e trabalhar no Brasil, então assim, tá alinhado com o que eu quero. Ah, agora eu vou estudar sobre IA, né, o assunto do momento. Pô, IA tá relacionado com o que eu trabalho? Tá, eu vou estudar aqui sobre IA de jogos. Não tá relacionado com o que eu trabalho, mas, pô, eu gosto de IA. Vamos ver aqui o que, que tem de IA dentro do marketing digital. E assim você vai traçando um caminho, né? Exatamente. E é doido essa questão de, de você se autoconhecer, porque hoje, quando eu paro para conversar com boa parte das pessoas que eu estudei, não são todos, mas boa parte das pessoas que eu estudei, essas pessoas, elas simplesmente seguiram um caminho que foram plantando na cabeça dela, sabe, velho? Vai por aqui, esse aqui é o caminho mais seguro, seja na escola, seja os pais. E aí, cara, é, não se questionam, não tentam entender, tipo, por quê? Por que que tem que ser isso? Eu acho que a das fases que eu mais evolui na minha vida foi quando eu comecei a me questionar. E eu comecei a me questionar muito cedo. Então, isso me fez evoluir, que tal, se eu não tivesse me questionado, talvez hoje eu estaria dentro da polícia, porque os amigos mais próximos que eu tinha, é, que estudavam para a polícia, estão na polícia hoje. Então, talvez hoje eu estaria na polícia, mas graças aos meus questionamentos de querer entender o porquê de cada coisa, eu não entrei. E não arrependo, porque eu sou muito feliz com o caminho que eu segui. E aí tem um ponto importante, que se a gente vai um pouco mais a fundo nesse assunto, é, a maioria das pessoas, elas, elas não sabem qual caminho seguir, e por elas não saberem qual caminho seguir, elas não dão nenhum passo, tipo, vou ficar aqui, o dia que eu tiver certeza, 100% de certeza absoluta de algo, eu caminho naquela direção. Hoje, eu sei que o marketing digital não é algo que eu vou trabalhar pro resto da minha vida. Não é algo que eu vou trabalhar pro resto da minha vida. Gosto muito, é a fase que eu estou vivendo, estou curtindo muito essa fase, estou me desenvolvendo todo santo dia, é, fazendo treinamentos, enfim, me desenvolvendo, entrando em equipes novas, mas não é algo que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Por quê? Não sei, eu sei que em algum momento eu vou descobrir outras coisas que eu quero Você experimentar tá também, sabe? aberto a isso, né? Eu tô aberto a isso, exatamente. E é tipo assim, é você ter a curiosidade, velho. E se? É sempre deixar um e se, mas e se esse caminho foi Cara, legal? tá aí uma coisa que eu vejo que acontece bastante, tipo, ao meu redor, é nítido ver esse tipo de coisa, porque assim, a primeira etapa é ter essa questão de se descobrir, se entender, entender o que você gosta e o que você não gosta. Uma vez que você descobriu isso daí, você consegue entender o que você quer fazer. Só que aí tem um outro loophole aqui, que às vezes a pessoa, tá, eu quero fazer isso. Ela bota na cabeça dela que ela quer fazer aquilo e ela se fecha pra absolutamente todo o resto. Ela diz que o propósito da vida dela é aquilo ali, né? Eu tive uma fase assim com relação à música. Eu achava que o meu rolê era Uhum. música, não, eu vou ser DJ, eu vou tocar e tal, não sei o quê. Só que aí eu fui descobrindo coisas novas. Eu sou um cara que tem muitos gostos diferentes, cara. Eu gosto de fazer instrumentos, eu gosto de tocar instrumentos, eu gosto de compor, eu gosto de tocar, eu gosto de fazer filme, né? Foi o que inclusive fez a gente acabar se conhecendo por conta Uhum. da Hacklearn, vídeo, YouTube, criação de conteúdo, tudo isso. Gosto de ajudar as pessoas, mas entender essa questão de que, pô, eu tô aberto. A gente até brinca, né? O Lucas fala que o audiovisual ainda vai me morder. Cara, eu trabalho com audiovisual hoje, só não trabalho da mesma Uhum. forma que a maioria dos alunos da Hacklearn com cliente final. Mas assim, eu tô Sim, produzindo conteúdo pro YouTube, eu tô trabalhando com audiovisual. Tô fazendo meus curta-metragem, tô trabalhando com audiovisual. É uma forma disso. E eu tô aberto a isso, entende? Não é porque, não, eu sou importante. músico, eu só vou trabalhar com música e tal, não sei o quê. Porque muitas vezes é nessa visão que a pessoa que às vezes tem uma oportunidade de melhorar alguma coisa na vida dela, perde essa oportunidade, porque não, mas isso aqui não tem a ver com o que eu tô fazendo, porque o meu propósito tá aqui. Exato. E aí ela acaba desperdiçando muita oportunidade. Mano, quando eu comecei nessa questão de me descobrir, depois que eu falei que eu não queria mais ser policial, né? Eu falei assim, poxa, beleza, e agora? O que que eu faço? Que eu comecei a descobrir, eu cheguei a virar tatuador, velho. Eu comecei a fazer tatuagem, juro pra você, era ruim de desenho. Falei, velho, tatuagem. Tatuagem eu posso tatuar, eu que marco meu horário, eu faço meu horário, ainda meio que preso, né, na questão de estar em Ibirité e ter um estúdio em Ibirité, essa era a minha primeira visão. Uhum. E aí eu falei, velho, se eu mexer com tatuagem, eu vou fazer a minha agenda, quando eu não quiser atender, eu não atendo, e eu vou ter liberdade financeira, porque a tatuagem vai dar dinheiro. E aí eu comecei a fazer tatuagem em algumas pessoas, comecei a tatuar, tatuar.
Só que ao mesmo tempo eu me mantive com o meu radar ligado aqui. Falei, velho, mas se aparecer alguma outra coisa que faça sentido com o que eu quero, eu não vou me fechar e, é só tatuagem, isso e aquilo. Tem um ponto importante que é o seguinte: quando eu falo disso, de você só se manter ali, o seu radar ligado para possíveis oportunidades, não quer dizer que você tem que tentar de tudo e não botar energia só em uma coisa, né? Porque o marketing Verdade. digital só deu energia porque eu coloquei, só tá dando certo porque eu coloquei energia nisso. Falei, velho, eu quero ver como é que é. Eu quero tentar, vou fazer acontecer. Não fechei os meus olhos, mas eu falei, velho, eu vou tentar fazer acontecer. Então, quando você encontrar um caminho que você olhar e falar assim, caraca, isso aqui é incrível, velho, bota energia naquilo, gasta energia naquilo, só não feche os seus olhos para outras oportunidades que podem estar acontecendo à sua volta e você acabar perdendo elas. E aí volta naquele ponto de novo, que é, quando você se conhece, você sabe qual oportunidade é para você e qual oportunidade não é para você. Então, Exatamente. no meio desse caminho, você vai centralizar sua energia para uma coisa, mas ao mesmo tempo você sabe onde você quer chegar. E se aparece uma oportunidade aqui que pode te deixar mais próximo desse objetivo, por que não agarrar essa oportunidade? Né? Não faz sentido você simplesmente, não, agora é só isso e eu não quero saber de mais nada, eu só vou por esse caminho. Eu acho Eu que acho isso, que é isso mais bate na presente. tecla dos extremos, né, Vitor? Tipo, não pode se ser extremo em nenhum aspecto na sua vivência para que o seu pensamento esteja aberto à mesma. Ou seja, Uhum, estamos falando de tomada de decisões. Pô, eu tomei essa decisão. Você não pode ser totalmente inflexível na tomada de decisão. Mas isso também não significa que você não pode ter. Pode ter 1 milhão de decisões acontecendo ao mesmo tempo. Exemplo, uhum, uma coisa que eu falo. Se você tem um plano B, é porque você está contando com a possibilidade do plano A estar certo. Logo, você está desperdiçando parte da sua energia que você poderia estar investindo no plano A, no plano B. Ah, mas isso significa que eu não tenho que ter plano B, que eu tenho que fazer as coisas de forma completamente inconsequente e dar win em tudo? Absolutamente não. Esse é o problema dos extremos. A frase dos coaches, né, que o pessoal brinca, que, tipo, qual que é uhum. o problema do coach hoje em dia? Essas frases de efeito, porque as frases de efeito elas são fechadinhas de uma coisa que geralmente é um extremo. E extremo não se aplica a ser humano, cara. Ser humano é Não tom se de cinza. aplica. É igual Não se campanha, aplica. né? Você que trabalha com marketing, assim, dentro da sua realidade de fazer campanha para produtos e tal, não sei o quê. Você acha que é possível você pegar, por exemplo, 100% do tipo de trabalho que você faz para um cliente e pegar outro cliente que faz a mesma entrega daquele cliente ali? Tipo, vou dar um exemplo. O Lucas trabalha com audiovisual e você vai fazer pro Joaquim que trabalha com audiovisual. Você vai lá e faz a mesma campanha, mesmo direcionamento para essa galera aqui. Você acha que vai funcionar? Não funciona. Cada um tem uma identidade diferente. É, é, cada um tem, né, mesmo que a entrega seja igual, eles vão ter identidade diferente, vão ter comunicações diferentes. Então, assim, eu acredito que você tem que ir adaptando a esses cenários, entendeu? Grande parte vai dar para aproveitar? Vai dar para aproveitar, mas não é 100%. Sempre vai ter uma coisinha ali que você precisa ajustar. Então, eu acho que a gente conseguir, se você ter esse certo nível de autoconhecimento, você consegue ir entendendo o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido, em que momento que você consegue evoluir mais. Cara, autoconhecimento, para mim, era assim, tinha que ser uma parada a ser estudado na escola. A galera tinha que sair de lá se conhecendo, porque o que você vê de gente ansiosa, de gente frustrada na vida, justamente porque não se conhece, não entende o seu corpo, não entende as suas reações, não entende os seus momentos, não entende nada, velho. E Pois aí a é. pessoa sofre de maneira desnecessária porque não se conhece. A própria Pra mim, filosofia e sociologia, né, que são matérias que tem muitas vezes nas escolas, mas são tratadas como matérias muito B e você acaba entrando só no estudo da história da filosofia, da história da sociologia, é, mas não tem a matéria aplicada em si para gerar pensamento crítico, estudar sobre si e exatamente, tal. exatamente. E aí tem essa questão de que você conhece muito sobre a história da filosofia e tal, não aplica para você. Igual as outras matérias também, tem muita coisa que você vai aprendendo que, quando você vai ver, cara, você não aplica você mesmo, não aplica na sua vida mesmo. Por Uhum. exemplo, a questão de matemática. Poxa, todo mundo precisa saber matemática. Mas daquela forma aprofundada lá, será que é todo mundo que precisa? Eu acho que não, cara. Quando eu saí da escola, na verdade, dificilmente não. Eu nunca fiz um cálculo daqueles cálculos absurdos que você vai botando um número, bota traço, bota não sei o quê. Eu não sei nada daquilo. E eu Uhum. também nunca precisei, velho. Talvez eu precise um dia, mas vai ter a calculadora, tem inteligência artificial. Eu acho que a gente está num nível que, tipo assim, não precisa você queimar seus neurônios para entender algumas coisas. Então, de certa forma, eu acho que tem muita coisinha ali que
Ah, mas Deveria ter é falado. foda falar sobre isso, porque a gente tá falando de um sistema que não sofre alterações há praticamente 2 séculos, né? Você pega um negócio que funcionava 2 séculos atrás e quer que 2 séculos de evolução tecnológica e coisa depois funcione da mesma forma, não tem como. E É olha o complicado. avanço que a gente já teve. Cara, Sim, da pandemia para cá, olha como que muita coisa mudou. Como é que a gente bota as crianças para estudarem, os jovens para estudarem a mesma coisa que os nossos pais talvez estudaram? e da Não faz mesma forma, não muito é nem só a sentido. mesma coisa, né? O jeito de aprender hoje em dia é diferente também. E não se vê, por exemplo, nas faculdades para professores, né, de bacharelado, de pedagogia, os professores tendo matérias que são associadas a novas formas de ensino. Quer ver um bom exemplo aí? Que Uhum. você citou da questão da inteligência artificial. Tem muita criança hoje que tem dificuldade de atenção e coisa que, cara, o jeito dela aprender é vendo um vídeo no YouTube que tem, assim, 1 milhão de estímulo e ela consegue entender aquilo ali. Que se você for E aí, mostrar muitas vezes pra uma geração anterior ou coisa do tipo, vai ficar tipo, quê? Não, é muito rápido, calma, vai, né? né, é a geração Nutella. Mas, poxa, não tem jeito, Ah, né? toda Mas, geração depois é sempre a pior. Isso é. tipo, eles vão dizer que é geração Nutella, mas é uma geração que eles construíram, né? E aí Uhum. a gente precisa se adaptar, pô. As dificuldades que os nossos avós tiveram, nossos pais não tiveram. A dificuldade que nós estamos tendo, nossos pais não tiveram. E assim vai ser consequentemente. A ideia é Exato. que cada vez as dificuldades sejam outras. Por exemplo, hoje, eu estava vendo um estudo que fala sobre a capacidade de concentração das pessoas hoje, né? A gente, Uhum. com o avanço das redes sociais, da tecnologia e tal, a nossa capacidade de concentrá-la diminuiu muito. Então, por isso que hoje os vídeos, tudo que geralmente mais prende a gente são aqueles vídeos que mais liberam estímulos, né? Pô, se você fazer um vídeo aqui, igual esse que a gente está fazendo aqui, as pessoas que vão ver esse vídeo aqui são pessoas que estão interessadas no conteúdo que a gente está falando. Mas para você prender a atenção de uma pessoa que ela não pesquisou pelo seu vídeo, ela não está interessada naquele vídeo, você vai ter que fazer um tanto de estímulo visual e corta uma cena diferente, faz outra cena, bota uma musiquinha no fundo, faz uns efeitos. Por quê? Porque a gente não consegue ficar muito tempo concentrado na mesma tarefa por muito tempo. E aí isso tudo é consequência do que a gente veio construindo ao longo dos tempos. Os nossos pais, eles não tiveram essa dificuldade de ter que se concentrar, tipo, ter que forçar sua mente a se concentrar em uma coisa. Por quê? Porque eles não tinham tantos estímulos igual a gente tem hoje. Então, as crianças daqui para frente, elas vão ter muito mais dificuldade de concentração, de conseguir absorver, por exemplo, um conteúdo longo, né? Por quê? Porque hoje tudo é assim, ó. Se você vai fazer um Reels, por exemplo, para você postar, de acordo com o algoritmo, se você não chama a atenção da pessoa ali nos primeiros 5 segundos, dificilmente o seu vídeo vai ser muito bem visto, a não ser que você já tenha um certo nome no mercado, ou então você tem um conteúdo muito absurdo. Se for uma pessoa que não é tão conhecida, não tem um conteúdo tão absurdo, você vai ter que fazer alguns gatilhos ali para trazer a atenção daquela pessoa, né? Uhum. Então você imagina as crianças tendo que lidar com isso. Mano, quando eu tinha, sei lá, 6, 7, eu não sou velho, né? Eu nasci em 2000, mas quando eu tinha, sei lá, 6, 7, 8 anos, não tinha a rede social igual ela é hoje. Tinha a rede social, mas não era igual é hoje, com esses estímulos, com esses gatilhos, tudo. Então, a dificuldade das crianças de hoje vão ser de acordo com o que a gente está É. criando aqui para frente, né? Eu que sou uma pessoa que teve, assim, um certo acesso à tecnologia facilitado quando era mais novo, uma coisa que eu acompanhei bastante foi a evolução do formato e do tipo de conteúdo que se produz e se consome no próprio YouTube, que foi, assim, a minha rede social primária desde sempre. Eu, inclusive, demorei muito pra começar a produzir pro YouTube. Se eu tivesse começado lá atrás, quando deu vontade, né? A vida era outra, mas assim, uma coisa que eu vejo é que antigamente, como tinha muita limitação do que tinha na internet, era muito fácil de você se destacar fazendo qualquer coisa, né? Os vlogs, se você for comparar os vlogs de antigamente com os vlogs de hoje, era um negócio assim, o cara com a câmerazinha na mão ali, o TechPix, tá ligado? Tremendo tudo, edição era só corte rápido, ou aquelas transição do Movie Maker, era uns negócios assim que hoje você não tem paciência pra assistir por conta de como É. nós estamos hoje doutrinados a, não, o conteúdo hoje tem que ser assim, assim, assado e tal, não sei o quê. Vídeo gameplay, nossa, o cara ligava um negócio de gravador de tela, ficava jogando por 2 horas, cortava ali 10 minutos, porque tinha limitação, né, do quanto você podia postar no Uhum. YouTube, e falava sobre alguma coisa que ele queria falar, tipo, foda-se, não era pauta política, não era pauta, era tipo ele falando da prima dele que fez, e a nego assistia, entendeu? E pegava muita visualização, se a história era engraçada, meu Deus. Agora, Se ele bota uma coisa dessa para rodar hoje,
Não Não roda. funciona. Não Exato, fica funciona. preso lá no mar de limbo de YouTube, que acho que é 80 e poucos por cento dos vídeos da plataforma que tem menos de 1.000 visualizações. Sim. Não, é legal porque, assim, ó, independente da dificuldade que a gente vai tendo em cada época que vai passando, a questão do autoconhecimento, ela sempre vai estar presente, né? Tipo assim, como que você vai encarar tudo, seja os problemas antigos, seja os problemas novos, sempre a pessoa que tiver autoconhecimento, a pessoa que mais se conhecer ali, ela sempre vai conseguir ter melhores resultados. Quando eu digo melhores resultados, é da própria vida dela, alcançar as coisas que ela deseja. Por quê? Porque ela se conhece. Por isso que eu gosto muito desse tema e assim, eu tento muito ir aprofundando e conhecendo as coisas e me conhecendo, porque, cara, isso para mim mudou muito o meu jogo. Hoje eu só consegui começar a trabalhar com marketing digital porque eu fui me conhecendo. E, mano, eu sempre fui tentando. Se eu parar para falar com você sobre as profissões que eu já percorri até chegar aqui, foram várias e várias. Cada um eu aprendi alguma coisa e eu falei, não, não é esse aqui não. Próximo. Aí eu vim tentando até chegar aqui, velho. Qual Já foi a fiz muita profissão que coisa. você diria, assim, que de todas as que você teve foi a pior? Que você fala, cara, isso aqui, nem que me pagassem muito bem eu faria, porque foi algo que ou não combina muito com você, ou te deixou muito infeliz. Qual que. Crime não conta. Nossa. Ah, então não tem. Tô brincando. É, cara, não sei, eu tive algumas profissões e, assim, nenhuma delas foi algo que, nossa, isso aqui é horrível. Eu acredito que com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não voltaria para nenhuma delas. Uhum. Porque a tendência é que, pô, quanto mais Sim, você vai sim. agregando conhecimento, você consiga coisas melhores. Mas, assim, eu acho que talvez seja na barragem, velho. Eu trabalhei na barragem em Brumadinho, naquela barragem que rompeu lá de Brumadinho, e eu trabalhei lá por 3 meses só. Você E fazia o lá quê? foi registrado. Eu era ajudante geral de obra. Então, tipo assim, o que precisasse fazer, precisar carregar o caminhão na mão, a gente carregava o caminhão na mão. Era o Uhum. peão que mais sofre, aquele no mais baixo escalão, tem a pirâmidezinha aí lá embaixo, tem os que está sustentando. Eu era daqueles. Entendo. Então, mas eu acho que o que mais me deixou mal foi por ser CLT. Cara, nem a carteira de trabalho eu tenho mais. Eu rasguei ela, joguei ela fora. Eu falei, velho, nunca mais na minha vida eu vou assinar esse negócio aqui. Nunca mais. Mas assim, eu trabalhei de servente pedreiro, e aí tem um negócio que é legal, que é assim, ó. O Lucas até zoa muito com isso, porque a gente veio de uma família muito humilde. Muito humilde mesmo. Eu costumo brincar que a gente fala assim que a gente era tão pobre que os outros pobres olhavam para a gente e tinha como referência para não ser pobre daquele jeito. Deus me livre ficar mais pobre igual aquele povo. Não, mas estou brincando. Mas a gente era tipo assim, as condições nossas não eram favoráveis. Pô, meu pai tinha, sei lá, ganhava R$ 1.700 por mês com 4 filhos para criar dentro de casa. Então, era apertado. E a gente não tinha condições para fazer as coisas que a gente gostava, né? E eu acho que isso foi um gatilho. Eu agradeço muito meus pais, porque isso foi um gatilho para a gente sair e fazer a nossa vida acontecer, né? Porque, poxa, meu pai não tinha condições de fazer isso para a gente. Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar de servente com meu tio bem novinho, eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, porque eu jogava bola durante a semana. Tinha uma escolinha lá de futebol lá no bairro, eu jogava bola nessa escolinha. E aí, toda vez que era dia de pagar mensalidade, eu faltava, porque eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade, mas eu ia na escolinha. E como eles não tinham muita organização, então tava show, eu tava treinando, todo dia eu ia treinar. Só que no sábado sempre aconteciam jogos. Então era treino durante a semana e no sábado tinha jogo, que a gente pagava ali mais ou menos R$ 10 pra gente jogar, e aí ia para outra cidade, alguma coisinha assim mais próximo, né? E era R$ 10. Só que eu não tinha dinheiro para pagar para ir no jogo. Então o que eu fiz? Pô, eu vou começar a trabalhar de servente com meu tio, e aí eu vou ter dinheiro para ir no jogo. Só que quando eu comecei a trabalhar de servente com ele, eu estudava de manhã e eu trabalhava com ele de tarde. Então eu já não tinha tempo mais para treinar. Então eu parei de treinar, mas eu ia no jogo todo sábado. Eu já não era muito bom, então, né, chegou um certo tempo que eu falei, caramba, não dá para seguir nessa parada aqui não. Aí eu fiquei trabalhando de servente por um bom tempo. Depois eu fui trabalhar no Lava Jato, fiquei no Lava Jato por mais um tempo. Depois eu saí do Lava Jato e fui trabalhar de instalação de internet, cara. Quando eu estava no Lava Jato, eu estava juntando dinheiro para tirar minha carteira de moto. E aí quando eu fui tirar a carteira de moto, o professor da autoescola, ele tinha uma empresa de internet, numa periferia lá em Birité. E aí um dia ele me chamou para ajudar ele a passar um cabo.
nos postes lá. Eu falei, cara, vamos lá, né? Não tô fazendo nada. Fui com ele. Aí ele, fui uma vez, fui outra vez, ele começou a me chamar para trabalhar com ele. Eu comecei a ser o ajudante dele, fazendo instalação de internet nas favelas lá de Birité. E aí, eu fui aprendendo, até que chegou um certo ponto que eu meio que estava tomando conta para ele da rede de internet dele, né? Uhum. E aí eu tomava conta dessa rede de internet, e aí à noite eu fazia bico de motoboy. Então eu trabalhava de dia na internet e à noite estava fazendo bico de motoboy. Essa questão de fazer o bico de motoboy foi o que mais me despertou, assim, o desejo pela liberdade. Porque quando eu trabalhava de motoboy, o dia que eu falasse assim, velho, hoje eu não vou trabalhar, eu não trabalhava. Então, de certa forma, eu tinha uma liberdade. Uhum. Eu falei, caraca, mano, é bom demais você... o dia que você não quer trabalhar, você não trabalha. Não Eu ter que gostei trabalhar muito. para alguém, né? E aí isso foi quando começou a despertar também a questão poxa, velho, eu quero ter liberdade financeira, geográfica. E aí eu comecei a experimentar essa liberdade quando eu comecei a trabalhar de motoboy. E eu fiquei de motoboy, passei em vários restaurantes lá em Birité, e de dia trabalhava lá nessa instalação de internet. Aí chegou um certo tempo que eu comecei a fazer instalação, eu comecei a entregar de dia e de noite. Saí lá da internet, eu entregava de dia e de noite. E aí conheci dois amigos na Birité que tinham uma agência de marketing. Ah, não, perdão. Aí antes de eu começar a trabalhar de motoboy de dia e de noite, aí foi quando eu fui para a barragem. Que aí, pô, acostumei com o motoboy de ter a liberdade. Eu fui trabalhar na barragem, saía de casa por volta de 5 horas da manhã, chegava às 7 horas da noite. Todo santo dia. Lá em Brumadinho, a gente gastava mais ou menos quase 1h20 mais ou menos para chegar e 1h20 para ir embora. E aí você trabalhar em cima do rejeito, tipo, clima pesado, cara, horrível. Ter que ficar lá o tempo inteiro, não tinha liberdade para nada. Aí fiquei lá só 3 meses, saí fora da empresa, e aí eu fui fazer entrega de dia e de noite. E aí foi quando eu conheci uns amigos que tinham uma... E aí foi quando eu tive aquela conversa com o Lucas, né, que eu falei com o Lucas. E aí tinha uns amigos que tinham uma empresa uma agência de marketing. E eles me chamaram, velho, vem trabalhar com a gente então, larga esse negócio de entrega e vem trabalhar com a gente. Aí eu parei de fazer entrega de dia para ir trabalhar com eles. Aí eu fiquei um mês só, eu falei, meu Deus do céu, Deus me livre ficar fechado dentro do escritório. Não, eu quero ficar tranquilo, eu quero fazer o que eu quiser. E aí eu saí fora lá dessa empresa deles e comecei a pegar meus primeiros clientes de marketing e tal. Comecei a fazer tatuagem também, porque eu falei, pô, velho, vou fazer marketing, mas também vou fazer tatuagem, vamos ver o que vai dar certo aí É o e tal tal. do virão, né? É isso. O que aparecer, você tá fazendo. E aí, depois eu peguei e no meio desse caminho também eu trabalhei numa marcenaria. Eu tive a minha própria marcenaria, né? Um pouquinho antes de comprar moto, eu tive a minha marcenaria, que eu fazia móveis móveis rústicos, tipo de pallet, com essas madeiras mais brutas assim. Uhum. Depois eu fui trabalhar na marcenaria de um outro cara, trabalhei lá por uns 2 meses, eu nunca recebi desse cara. Trabalhei por uns 2 meses. E aí, por último, antes de eu começar a viver 100% do marketing digital, eu trabalhava de garçom, né? Eu tinha parado de entregar à noite para ficar como garçom, porque eu queria desenvolver a minha comunicação. Ainda preciso desenvolver muito, mas eu era muito tímido, velho. Muito Você entrou de tímido. propósito ou foi alguém que te falou, pô, você podia fazer alguma coisa para destravar isso e tal? Ou você não, você mesmo que se analisou e falou, não, eu vou entrar no restaurante para desenvolver minha comunicação? Então, esse restaurante eu já fazia entrega lá, né? Só que aí eu falei assim, cara, beleza, estou fazendo entrega. Primeiro que eu caía muito, porque eu andava igual capiroto. Eu corria muito, mano. Então eu falei assim, velho, qualquer hora eu vou morrer aqui em cima dessa moto. Aí eu parei, vendi a moto, e aí eu fui e falei, agora eu preciso desenvolver minha comunicação. E aí eu fui pedir para os donos lá, que são muito amigos meus, falei com eles, olha, eu quero ficar de garçom. Me coloca como garçom aí e tal, eu preciso desenvolver minha comunicação. E aí, pô, eu precisava vender. Então eu, de fato, comecei a desenvolver mais a minha comunicação ali. E aí foi quando passou um tempinho que eu estava de garçom, sei lá, tempinho assim, né? Mais ou menos uns 8, 9 meses. Aí foi quando o Lucas veio e falou assim, olha, vem trabalhar com a gente. Aí você sai do restaurante, você vai ficar só por conta do marketing. Nisso você já mudou para São Paulo ou você estava lá ainda? Não, aí eu fiquei lá ainda, fiquei na casa do meu pai. Só que eu já tinha eu já percebi o quanto que o ambiente me impactava, sabe? Me influenciava muito. Por mais que eu já tinha uma mentalidade diferente de boa parte das pessoas com quem eu trabalhei, eu sabia que mesmo fazendo essa força para ter essa mentalidade diferente, esse ambiente ainda me atrapalhava muito.
E aí eu falei, velho, eu quero sair da casa do meu pai, eu quero sair da cidade. Aí a primeira coisa que eu fiz foi sair da casa do meu pai. E quando eu saí da casa do meu pai, eu ainda não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E aí um amigo, o pai dele tinha uma casa em Ibirité, e aí ele falou assim, velho, meu pai tem a casa lá, se você quiser pode ficar lá na casa, é bom que você toma conta pra gente. Eu falei, velho, é isso, incrível. Eu vou, não pensei duas vezes, fui pra lá, não tinha nada, mano, não tinha fogão, não tinha nada. Aliás, na casa tinha um fogão, mas eu não tinha geladeira, eu não tinha nada, absolutamente nada. Mas aí eu fui, porque eu sabia que ia mudar completamente a minha cabeça, a minha mentalidade e tal. Aí fiquei lá um tempo, e aí depois de um tempo o Lucas foi e fez uma proposta para eu vir para São Paulo. A princípio a ideia inicial era eu tomar conta de um time presencial aqui, só que a gente nunca montou esse time. A gente sempre pegou pessoas espalhadas pelo Brasil. E aí eu fiquei naquela, poxa, velho, aí é foda, né? Eu queria sair de Birité, mas eu queria sair de Birité só com uma cidadezinha vizinha aqui mais próximo. Sair para outro estado é foda. Sempre fui muito apegado à família, aos amigos. Eu gostava de ir ver o povo e bater papo com o povo que eu conhecia. E eu falei, pô, ir para outro estado vai ser foda. Eu lembro que ele me fez essa proposta, foi no final de um mês de outubro. Eu só mudei para São Paulo em março do ano seguinte, que eu fiquei, não, tô pensando, porque eu não queria ir para tão longe. Só que eu sabia também que aquele ambiente me atrapalhava muito, né? Eu comecei a fazer algumas viagens para São Paulo, a trabalho também, até que chegou um certo ponto que eu falei, velho, eu vou independente de como for, e se E deu tiver... tudo certo. Aí deu tudo certo, cara. No início foi muito pesado, porque eu juro pra você, às vezes eu chorava no banho, com medo de. Não com medo, né? Mas, tipo assim, de saudade da galera. Porque aqui eu não tinha contato com ninguém. Pô, eu tava sozinho, sozinho entre aspas, né? Eu tinha alguns amigos aqui, 2 amigos, para ser mais exato, só que eles estão bem distantes da minha casa. Então, se eu quisesse ver eles, eu tinha que fazer um rolê de 25 km para chegar na casa deles. E aí São eu falei Paulo, né? assim, São Paulo. São 25 km São Paulo, meu amigo. É a mesma coisa de sair do Mato Grosso e vir para cá. É pertinho, mesma distância. É quase a mesma distância. Aqui em São Paulo é quase a mesma Como distância. é que foi sua adaptação à cidade, assim? Você que, como você falou, pô, eu fui aqui uma cidade ou outra, viajava era no máximo fim de semana com a família e tal. São Paulo é praticamente uma super metrópole. É a super metrópole do Brasil. É. Então, como é que foi essa transição, assim? Tipo, com a sua cabeça e ao mesmo tempo, pô, lidar com ter que ir no mercado, fazer compra, morar num apartamento. Às vezes estava acostumado com uma casa, né? O apartamento é menor. Como é que foi a sua Uhum. cabeça? O que aconteceu com a sua cabeça nesse processo? Cara, foi legal, e na verdade eu acho que até hoje ainda é muito legal. Quando as pessoas me perguntam, você voltaria para lá? Eu falo, não, não, pelo menos não agora. Nessa fase de vida que eu tô agora, eu gosto de estar aqui. Mas é legal, justamente por conta dessa questão do autoconhecimento. Eu acho que quando eu vim para cá, quando eu tirei esse tempo mais para mim, até porque não tinha outras pessoas próximas, eu falei, velho, e agora? Agora eu preciso começar a me entender meus gostos, entender o que eu gosto de fazer. Agora eu tô sozinho, então eu preciso desenvolver mais essa questão de ficar sozinho. Por mais que lá eu já fazia isso às vezes, né? Eu pegava minha moto e saía, velho. Ah, eu quero ir para tal lugar. Eu ia, sentava, ia para cachoeira, sozinho, já fazia meu rolê sozinho lá. Então aqui a única diferença foi que essas pessoas que às vezes eu saía lá, meus amigos, meus familiares, já não tinha mais. Mas aí para adaptar aqui foi super de boa, cara. Foi muito de boa. Eu sempre fui muito curioso, né? Até porque eu trabalhava com motoboy, então quando eu trabalhava de motoboy, eu rodava para vários lugares. Todo dia eu estava conhecendo um bairro novo, uma rua nova, alguma coisa nova. Uhum. E aí quando eu cheguei aqui, eu falei assim, velho, é isso. Eu tenho um novo lugar para eu desbravar, para eu conhecer. Apesar de que eu ainda acho que eu faço muito pouco isso aqui em São Paulo, mas eu tenho novas possibilidades aqui. O que mais me pegou de tudo é que o ritmo aqui é muito acelerado, cara. É muito acelerado. É tipo assim, tá todo mundo na loucura. Parece que aqui o tempo passa mais rápido. Você, sabe, a vida parece que acontece mais rápido aqui, diferente de um interior. Cara, quando você tá no interior, a vida, velho, vai passando suave, vai passando tranquilo. Então, isso foi o que eu mais senti aqui, que de certa forma me deixou um pouquinho ansioso, mas hoje eu consigo controlar muito mais isso. Eu consegui entender isso também, né? Eu falei, pô, beleza, calma aí, Vitor. Vamos lá, você tá ficando ansioso por quê? Aí eu, porque o ritmo está muito acelerado, eu vim no ritmo mais devagar, mais tranquilo. Mas hoje eu já adaptei, é muito tranquilo e tal. Eu não preciso, não que eu não preciso, não, acho que é necessário você ter outras pessoas ali próximo, trocar ideia, fazer network. Mas hoje, se eu precisar ficar
sozinho, sem falar com ninguém, eu fico de boa, sacou? Entendo. E o seu trabalho, cara? Porque agora, beleza, você tá focado em marketing digital. Você só tá fazendo isso, eu vejo que você vai em vários simpósios, várias palestras direto de pessoas que fazem lançamento, de pessoas que trabalham no mercado e tal. Como que você está se posicionando hoje como profissional dessa área? E, tipo assim, o que que você tá fazendo dentro desse escopo que você pode compartilhar? Claro, não vai abrir aí os NDAs, né? Não quero nenhum processo. Uhum. Mas assim, por exemplo, você trabalha com o Casal Rec, o que que você faz pra eles? Quem mais você trabalha? O que que você faz, esses lançamentos, essas paradas do marketing? Qual que é ali a sua função, se você fosse explicar pra alguém que não faz ideia do que alguém que trabalha com marketing digital faz? Tá, cara, hoje, até isso também foi um motivo de eu ter um pouquinho de ansiedade quando eu comecei a estudar mais, porque hoje eu estou indo mais pro lado estratégico da questão. O que é o lado estratégico da questão? É você literalmente bolar toda a estratégia de marketing de um negócio, seja de um infoproduto, seja de um negócio local. Pô, a clínica de estética ali abriu agora e ela precisa de alguém para fazer o marketing. Então é como se eu pegasse ela ali do zero. Pô, a gente vai trabalhar assim, assim, assado, a gente vai fazer isso, isso e aquilo, entendeu? Então é Uhum, basicamente isso, para chegar, começar do zero até escalar as vendas de um negócio, seja infoproduto, essas coisas. Hoje eu estou 100% com infoproduto, trabalho 100% com infoproduto. Eu nichei, né? A última cliente que eu tinha era daqui de São Paulo também, era uma loja de moto elétrica, que foi a última cliente que eu tive que não era infoproduto. E aí a gente encerrou a parceria para eu ficar só por conta disso. Hoje eu estou com o Casal Rec, eu faço parte de uma escola de preparatório para vestibular, lá do Maranhão. Eu tenho uma outra expert, que ela é de Belo Horizonte, que ela ensina a trabalhar com Canva. E assim eu vou pegando algumas parcerias. Agora eu estou com um projeto novo com um amigo aqui em São Paulo também, que é mais voltado para automações e IA, essas coisas assim. Mas quando eu digo generalista, né, que às vezes a pessoa não vai entender o que é um generalista, é que dentro do marketing digital a gente tem várias áreas, né? Tem o tráfego pago, e aí quem faz o tráfego pago? Gestor de tráfego. Tem o copywriter, que é o cara que escreve as copies, né, os textos persuasivos. Enfim, tem a galera do audiovisual que de certa forma também está no marketing. Tem design, tem vários caminhos ali dentro que você consegue trilhar dentro do marketing digital. uhum. O generalista, ele é o cara que trilha um pouquinho de cada um desses caminhos para entender sobre todo o ecossistema da parada, sacou? Então, poxa, aí se precisa de uma página, eu vou desenrolar uma página, eu sei fazer página. Se precisa de fazer as copies, eu sei fazer copy. Se precisa de configurar uma automação, eu vou saber configurar uma Você é o eu automação. presa dos marqueteiros, no sentido de que o cara precisa do negócio de marketing, ele vai pra você e você resolve todos os problemas. Essa é a. Literalmente. E o que eu não souber resolver, Você tem o eu contato de quem vou. sabe. Exato. Ou então eu vou trazer essa pessoa e falar assim, né, eu te pago para você resolver esse problema. Aí a empresa me paga para eu resolver, eu pago essa pessoa resolve e eu mostro para a Entendo. empresa o problema resolvido. Top Mas hoje demais. basicamente é isso. Até quando você apareceu no vlog que eu fiz lá indo pra São Paulo, você disse: Eu sou o cara que resolve problemas dentro da Hack Learning, né? Mas você é o cara que resolve problemas dentro do marketing pra geral, pelo jeito, não é só É, ali nesse contexto. exatamente. Para as outras equipes, eu literalmente faço tudo isso. Hoje aqui no Casal Rec a gente tem um pouco mais de estrutura, né? Então a gente tem algumas pessoas para ficar em cada área. Então no Casal Rec, hoje eu fico mais como o gestor do time, que é basicamente meio que responsável por fazer todas as partes do time funcionar. Pô, tem um time comercial, quem que vai treinar o time comercial? Sou eu. Quem que vai estar à frente do time comercial se tiver algum problema, resolver questões, essas coisas assim, sempre vai chegar para mim, entendeu? De Uhum. certa forma, quase tudo que acontece ali no Casal Rec chega até mim. Em algum Chega, momento passou por você. em algum momento passou. Talvez não no momento final e tal, mas em algum momento passou. Para resolver algum problema, para pegar para pegar algum insight, alguma coisa, mas sempre passa alguma coisa por mim. Agora, uma pergunta um pouco mais voltada para o nível pessoal, vamos dizer assim. Como Uhum. é que é para você, dada a sua vivência que você compartilhou e tudo mais, estar hoje num relacionamento de alguém que mora em outro estado? Você falou que, pô, tá muito bom, é maravilhoso e tal, mas se vê muito na internet memes e coisas, as pessoas falando que, relacionamento à distância não funciona, né? A pessoa tem que estar grudada ali o tempo todo. Como que Vai ter você filho.
É, como é que é pra você essa experiência e o que que você poderia falar sobre, assim, no sentido de ajudar às vezes alguém que tá pensando na possibilidade, mas, pô, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. O que que você poderia ajudar com a sua experiência? Cara, legal. Essa questão de ajudar é uma coisa que eu gosto muito, tá? Inclusive, em todas essas áreas que a gente falou, se você quiser que eu solte alguma dica para as pessoas, eu vou soltar, porque isso eu gosto muito de ajudar. Então, daqui a pouco eu vou começar a ter consultoria aqui com você, daí eu vou ter que te pagar, não vai dar certo. Não, relaxa que hoje é gratuito, hoje é 0800. É, mas, cara, se tratando de relacionamento, eu meio que eu tô trilhando o caminho que eu disse que eu não trilharia, né? Como qualquer outra pessoa, o que eu falava era, velho, namorar à distância? Nem lascando, não vou. Eu gosto de estar próximo, Uhum. eu gosto de contato físico, sabe? E aí eu conheci a Isabela aqui em São Paulo. A gente está juntos vai fazer 2 anos. E, cara, eu acho que a saudade, de certa forma, é difícil, dói um pouquinho, mas também vai gerando aquele frio na barriga quando tá chegando o período da gente se ver. Hoje a gente se vê de um em um mês, dependendo do período. Se eu tiver com muito, muito trabalho, aí a gente aumenta um pouquinho esse período. Então a gente vê de 2 em 2 meses, depende muito. Uhum. Quando a gente se vê, a gente fica ali aproximadamente uns 15, 20 dias juntos, né? Ou eu vou para lá para o Maranhão, ou então ela vem aqui para São Paulo. Mas, cara, eu acho que é decisão, sabe? Tipo assim, velho, é o que eu quero, eu decidi que é isso que eu quero. É, são escolhas, sabe? É você fazer a escolha e sustentar aquela escolha. Eu fiz essa escolha com a Isabela há um tempo atrás, a gente ficou 6 meses conversando, sem nunca ter ficado, 6 meses conversando, depois que a gente se conheceu no evento. E aí, depois a gente foi, ela falou assim, eu vou comprar passagem, vou ir te ver. Eu falei, mentira, ela não vai vir me ver. Aí ela foi. Eu não botei fé. E aí ela foi e mostrou a passagem. Eu falei, cara, se ela tá vindo, a gente tá conversando esse tempo todo, a nossa conversa já tá bem avançada, cara, eu vou pedir ela em namoro. E aí, de fato, foi o que eu fiz. Quando ela foi para BH, eu peguei um carro pra gente fazer algumas viagens lá em BH, a gente foi pro Rio, eu pedi ela em namoro lá, e aí a gente sustentou a escolha que a gente fez, velho. Assim, não dá para você abrir muito o ouvido para que outras pessoas vão falar, o que outras pessoas pensam, porque no final, cara, tudo isso são só pensamentos delas. Todo comentário que você vê na internet geralmente são pensamentos ou experiências dela. Da mesma forma que você vê pessoas que deram muito errado no relacionamento à distância, você também vê pessoas que deram muito errado no relacionamento que não tinha distância, que às vezes morava do lado, que às vezes morava junto. Então, assim, é mais questão de escolha, como qualquer outro relacionamento. É você decidir se é aquilo mesmo que você quer, entender que é uma dificuldade a mais, mas não é isso que define se vai dar certo ou se vai dar errado o seu relacionamento, sacou? Uhum. Hoje eu não vejo isso como um empecilho pra gente. Eu vejo que se houvesse algo que pudesse fazer a gente terminar, seria muito mais por decisão minha, dela, comportamentos meu e dela, coisas assim, pensamentos meu e dela. Talvez o pensamento não bate mais, não estamos alinhados nas mesmas ideias. Eu acho que talvez isso poderia sim chegar no fim do relacionamento mais do que a distância. Eu acho que a Uhum. distância ela não vai interferir nisso quando você de fato quer estar com aquela pessoa. Então é Aí. isso, para quem pensa em ter um relacionamento à distância, velho, é escolha. Você vai ver gente falando que relacionamento à distância não presta, mas também vai ver gente falando que, pô, o casamento não presta. Pô, o casamento você não tá junto com a pessoa dentro de casa, não tem distância nenhuma. Então, pô, não dá para você ouvir essa galera, não. E é Não. foda, né, porque tem uma galera que eles não têm, que não deram certo, ou que ouviram alguém que não deu certo, eles saem vomitando isso da boca para fora. Ó, eu também tenho um relacionamento que, querendo ou não, começou numa certa distância, aí depois ela mudou de cidade, aí a gente ficou, acho que, um mês e pouco separados, e depois eu vim morar com ela, foi, né, teve um planejamento ali. Eu sou uma pessoa Uhum. que, dentro da perspectiva de decisões envolvendo financeiro, envolvendo vida, eu sou considerado um conservador, porque pra mim tomar uma decisão, eu sempre me aparo com todos os instrumentos necessários pra fazer a decisão da forma mais segura possível. Então, tipo, se eu vou mudar de cidade, eu tenho uma reserva ali pra ficar 6 meses sem trabalhar antes de mudar pra cidade, pra não correr o risco de chegar lá e passar dificuldade de ter que voltar. Então, todo Uhum. passo que eu dou é calculado bastante pra mim nunca ter que voltar atrás.
Esse é meu pensamento de vida. Com a Jéssica, no caso, quando a gente casou, foi a mesma lógica. A gente se conheceu, foi morar junto, casou e mudou de cidade num período de 6 meses. E isso tá tudo documentado no vlog do Casal Trek. Toda semana a gente gravava um vídeo explicando como que tava sendo o processo de mudança, de relacionamento. Antes da gente namorar, a gente tem um vídeo dizendo o que a gente queria, entendeu? Porque eu tinha vontade de criar conteúdo e ela embarcou na minha, e quando a gente viu, a gente tava fazendo o canal antes mesmo de ter um relacionamento, entendeu? E aí a coisa foi se desembaratando, e hoje realmente é bem essa coisa que você falou. Tipo, não vejo motivo pra gente dar errado, a não ser que a gente tome a decisão de que não quer mais ficar junto. O que eu também não vejo motivo pra acontecer, né? E essa questão de um ponto importante que você falou aí, que eu não citei aqui, que é a questão de se organizar e se planejar, tanto financeiramente quanto nesse quesito. Esse é um ponto muitíssimo importante, porque na distância que eu e a Isabela tá um do outro, a gente está mais ou menos 3.000 quilômetros de distância um do outro. Então, de certa forma, se a gente não tiver condições financeiras, a gente acaba ficando muito mais tempo sem se ver. Então, para quem pensa em namorar à distância, esse é um ponto importante. Uma coisa é você namorar à distância, pô, uma cidade que está a 1 hora da sua casa, a 2 horas da sua casa, que às vezes de ônibus você consegue ir lá encontrar. Agora, se o namoro à distância vai ser algo muito mais distante, assim, igual como é o da Isabela, é legal você ter um planejamento financeiro, ou pelo menos ter uma projeção aí de financeiro que vai ajudar vocês, porque ficar muito tempo sem se ver, aí sim eu acredito que pode influenciar. Tem uns casais na internet que, tipo assim, que já estão, sei lá, 2 anos e nunca se viram. Aí eu fico assim, caraca, aí é sinistro. Aí nesse nível eu não sei se eu conseguiria chegar, não. 2 anos sem se ver, velho. Mas é o Não que dá, você não. falou, é a decisão, é a E a escolha, é decisão, a cabeça de de toda cada forma, um, essa decisão. né? Porque tem pessoas que são mais dependentes, por exemplo, do afeto físico, tem outras que são menos. Eu e a Jéssica Sim. somos um grande exemplo de contraste disso. Ela é uma pessoa muito mais física e eu sou uma pessoa muito mais de conversa. Então, tipo, eu não preciso estar abraçando e pegando toda hora. Eu tenho mais facilidade de ficar mais tempo longe, ela tem um pouco mais de dificuldade. Só que a gente já tá 4 anos junto, então eu tô absorvendo um pouco das características dela e ela um pouco das minhas, né? Você vai mesclando conforme você vai ficando junto. É até engraçado porque hoje eu sinto falta de algumas coisas que eu não sentia e ela já não tá mais tão grudinha igual era quando a gente começou. Tá vendo? Vai misturando, não tem jeito. Mas só pra concluir esse assunto em específico, uma coisa que eu gosto de pontuar, porque a gente acaba sendo referência de casal pra muita gente aqui, porque a gente é muito assim. A gente não briga. A gente tá 4 anos junto, a gente nunca discutiu sabe, erguer a voz. Não, não Uhum. existe isso, é sempre respeito e tal. E tem gente, querendo ou não, que você sabe que, pô, em 1 ano junto a pessoa já não se suporta mais. É assim. Uhum. Eu acho até o cúmulo do absurdo, mas acaba que os relacionamentos que dão certo viram referência pros que deram errado. E a base que eu digo, que tanto do seu relacionamento, quanto do Lucas e da Dani, do Casal Rec, quanto dos maiores casais que eu conheço, né, do Alok e da. Eu esqueci o nome da mulher dele, né? Mas, Não assim, a sei, galera que eu não. conheço que tem um relacionamento que deu certo, que é exemplo e tal, a base é sempre comunicação. Seja claro no que você quer, em quem você é, entenda quem é a outra pessoa e o que ela quer, e alinhem isso. Senão não dá certo. Ah, a gente tá disposto a ter um relacionamento à distância? Sim ou não? Estamos? Estamos. Vamos planejar então pra fazer isso dar certo. Não estamos? Ah, então sinto muito, talvez não seja a fase, talvez não seja o melhor momento, talvez no futuro, ou só corta a relação, porque não vai dar certo. Entende? Essa perspectiva de comunicação eu acho que é a base pra qualquer relacionamento dar certo, incluindo relacionamento profissional. Concordo 110%. Eu falo isso com a Isabela desde quando a gente começou a namorar. Eu falo assim, Isabela, o que vai sustentar o nosso relacionamento é a comunicação, é você ser clara comigo, transparente, principalmente com nós que somos homens, cara, tem que ser mais clara ainda, porque eu falo que eu sou lerdo para entender as coisas, então se ela não tiver uma comunicação clara do que quer, do que está acontecendo, do que está sentindo, eu tenho muita dificuldade se não houver a comunicação, então é um ponto extremamente esse aí que você tocou. Bom, e pra gente finalizar esse papo, eu queria perguntar pra você agora uma coisa mais descontraída, mas ao mesmo tempo que pode influenciar aí, talvez, em alguma pessoa que esteja passando por algo parecido, como por exemplo os meus irmãos, que é: como é pra você ser irmão de um cara como o Lucas PKTA? Um cara que, querendo ou não, já tem sua fama, já tem uma vida ali que tá nos holofotes da mídia. Dependendo do lugar que ele chegar, se for ali um evento que tem o nicho dele, coisa do tipo, ele vai ser cercado de gente. E você tá ali do lado, porque você é o irmão dele. Como é que é isso? Cara, é doido porque eu não vejo o Lucas, de certa forma, algumas pessoas veem ele como, poxa, o casal REC, é o Lucas PKTA.
A gente vê isso sempre nos eventos, né? As pessoas, Uhum. poxa, eu preciso A ir. fama faz isso. Exatamente. Então, eu não vejo ele tanto com esses olhos, eu vejo ele com esses olhos quando eu tô olhando como um profissional. Eu falo, poxa, é um profissional bem reconhecido na área dele. Mas quando eu olho para ele como um irmão, cara, eu vejo que ele é inspiração pela trajetória de vida, né? Tipo, por tudo que ele já viveu, por ele ter saído da onde eu saí, por ele ter vivido as coisas que ele viveu, percorrido o caminho que ele percorreu. Então, eu acho que, para mim, é, essa é a maior inspiração que eu vejo nele, sabe? É tipo assim, ele mostrar que dá para fazer, é a forma com que ele enxerga a vida. Então, isso sim é o que mais mexe comigo. Então, quando as pessoas, você é irmão do Casal Rec, do Lucas? Eu falo, sou. Ele, nossa, que incrível, como é que é? Eu falo, nós somos irmãos, igual você é irmão da sua irmã, do seu irmão. Eu vejo muito por esse lado. É, a minha maior admiração, claro, admiro muito ele como profissional, é um profissional absurdo, né? Não é à toa que ele tem esse reconhecimento que ele tem hoje, mas eu acho que o que mais me impacta sendo irmão dele é a forma dele de enxergar a vida, a forma que ele consegue passar isso para as pessoas, mostrar para as pessoas que é possível. Cara, eu que estou aqui no bastidor, a gente recebe muita, mas muita mensagem, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no e-mail, de pessoas que falaram que teve a vida transformada por algum conteúdo, por algum vídeo, por algum treinamento Eu do sou uma dessas meu. pessoas, estamos aqui por isso. Pois é. E aí isso é muito legal, é tipo assim, ver o quanto que ele percorrer a jornada que ele percorreu, com todas as dificuldades que ele teve, ele ter conseguido chegar onde ele chegou e poder transformar e impactar outras pessoas. É tipo assim, trazer aquele olhar de esperança para outras pessoas, sabe? Das pessoas poderem olhar e falar assim, caraca, então o Lucas saiu de lá, eu tô saindo, talvez a pessoa tá saindo de um degrau muito, muito mais acima do que o Lucas saiu, e às vezes ela tá tipo assim, será que é para mim? Será que vai dar certo? E aí ela vê o Lucas, que, poxa, saiu de um lugar completamente sem estrutura mesmo, né? Era tipo assim, nós quatro dividindo o mesmo quarto, o Lucas tinha botado uma mesinha lá no quarto para ele fazer as edições dele, um computador bem ruim que a gente tinha em casa, que minha mãe, depois de um certo tempo, conseguiu esse computador. Nem lembro como, mas ela conseguiu esse computador. Então, assim, ver que ele conseguiu percorrer todos esses caminhos sem ter nenhuma estrutura, mano. E aí, quando eu digo estrutura, eu falo estrutura financeira, eu falo estrutura psicológica, porque tem uma coisa que é a questão das crenças, né? Às vezes, quando a gente vem de uma família mais humilde, a gente vem cheio de crenças, cheio de limitações, mas são muitas mesmo. Que assim, eu já quebrei várias, mas até hoje eu sei que eu tenho muitas crenças que às vezes me impedem de dar um próximo passo, de ir para um próximo nível, seja na minha vida profissional, seja na minha vida financeira, por conta dessas crenças. Então, tipo assim, ele saiu disso e, de certa forma, ele abriu ali a visão minha, dos meus irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, pô, véio, a gente que veio daqui é só aceitar que a nossa vida é essa, Uhum. aceitar que o negócio é a gente arrumar um bom emprego, construir uma família, poder criar os filhos ali e assim em diante, né? Não, ele veio e falou assim, por que tem que ser assim? Sabe? Então, Você estando nessa jornada que você tá, cara, do que você compartilhou aqui hoje, que óbvio, é uma fração do que você viveu, a gente sabe disso. Mas você se uhum, vê na mesma posição dele? Estando hoje tipo, óbvio, você tá dos bastidores do Casal Rec, então você tem um pouco da uhum, sombra do que ele construiu ao longo do tempo. Mas uhum, você também tá construindo seu próprio negócio com a questão do sim, marketing. Provavelmente você vai ter outras áreas na sua vida que você vai abrir, né? Que você vai ter ali o seu mérito, vamos colocar assim. Você se vê nessa posição de influenciar pessoas? Você se vê na posição de ajudar as pessoas da forma que você vê e diz que ele ajuda? Se é algo que você tá. almeja também? Me vejo. Recentemente eu me peguei pensando em fazer uma faculdade. Nunca gostei de faculdade, sendo bem sincero contigo, mano, eu nem gosto de estudar. Eu estudo e assim, tudo que eu estudei até hoje, eu leio livros, tanto que na minha coisa ele traz ali, ó, tem livros ali. Ei! Eita, quase cai a câmera. Tem livros aqui, eu tenho livros do lado de cá também, cheio de livros aqui que eu vou lendo ao longo do tempo. Não gosto, tá? Eu leio porque eu sei que isso desenvolve, gera em mim novas visões e tal. Mas recentemente eu peguei pensando em fazer uma faculdade de psicologia, porque eu Hum. gosto muito desse papo quando se trata de falar de desenvolvimento, de falar de pensamentos, sabe? De como que a nossa mente funciona.
eu gosto muito disso. Então, assim, de forma indireta, eu já ajudo algumas pessoas, né, principalmente amigos, alguns familiares, que eu vejo que, tipo assim, velho, tá querendo pensar diferente, pensar fora da caixa, pensar diferente do que as outras pessoas já pensam no normal, né? E aí, quando vez ou outra alguém me manda mensagem, perdão, alguém me manda mensagem é, falando, nossa, cara, que incrível esse vídeo que você postou, que incrível essa reflexão que você fez. Então, eu gosto muito disso. Inclusive, o Mais Lucas, a gente tem um projeto de fazer um, como é que fala? Uma comunidade mais voltada para desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? Tipo assim, para fazer a galera se desenvolver, dar o seu melhor, focar em alguma coisa, sabe? Correr atrás de algo, se movimentar. A gente pensa em fazer isso porque a gente sabe que foi isso que mudou a vida dele, é isso que está mudando a minha vida também, né? E é legal que quando foi a minha vez, eu tive o apoio do Lucas, né? Então eu sempre Uhum. perguntava para ele, mano, tô passando por isso, isso e isso, o que que eu faço? Aí o Lucas me ajudava. Diferente de mim, quando foi a vez dele, ele não teve uma pessoa para ter esse mesmo apoio, né? Ele teve depois que ele começou a movimentar muito, quando ele já estava numa fase bem diferente de quando ele saiu de Birité, aí ele começou a encontrar algumas pessoas no caminho, porque é inevitável, né? Quando você está Uhum. trilhando um caminho ali, é inevitável você vai encontrar outras pessoas que ou que estão trilhando também, ou que já trilharam em algum momento e estão dispostas a ajudar. Eu encontrei várias pessoas assim na minha vida e eu acho que em algum momento também eu vou poder influenciar outras pessoas também a correr atrás, a se desenvolverem, a não aceitar as coisas, sabe? Não aceitar a vida como ela é. Tipo assim, você criar a sua própria realidade, sacou? Sim. Então acho que em algum momento eu vou ajudar nisso também. Muito legal, muito legal. Não sei se igual ele, né? Nunca é igual. É igual a gente comentou antes. Mesmo que você fizesse a mesma coisa que ele, você é você e ele é ele, né? Eu falo Sim. até, eu dou mentorias também, né? Particulares e tal, para alguns profissionais da área da música, porque eu tenho uma jornada longa aí na música, fui construindo contato, essa mesma história. E essas mentorias eu cobro caro. Mas são pessoas que são praticamente meus amigos íntimos, eu vou colocar assim. São pessoas que me mandam mensagem às vezes Uhum. 2 horas da manhã. Pô, eu tô com um problema aqui no mixer e tal, como é que eu faço pra trocar os cabos? Aí me manda o vídeo. Eu Aí entro tá em lá chamada com o você. cara, ajudo a resolver e tal. Mas é muito legal a experiência de você acompanhar a trajetória de alguém que tá indo muitas vezes do zero, ou às vezes tá num determinado ponto ali, mas você vê a evolução dela, sabe? E aí, estar presente nisso, eu diria que é o mais próximo que eu tenho hoje de ter uma relação paterna. Porque assim, eu não sou a pessoa que tem intenção de ser pai. Eu não, Uhum. criança, essa questão, eu criei os meus irmãos, eu tive algumas questões aí com relação à família, então não é algo que eu tenho interesse. Mas eu tenho interesse de ajudar pessoas a construírem trajetórias, construírem carreiras, construírem essas coisas. E aí eu me vejo nesse papel paterno, no sentido de ver, muitas vezes, porque a maioria dos meus mentorados são mais jovens, né? Mais jovens que eu, pelo menos. Então moleque novo que tá começando, pega a graninha dele, pô, o que que eu posso fazer aqui pra começar e tal, não sei o que, me ajuda. E eu tô lá. E é muito legal ver essa trajetória. Igual você falou, pô, você vê o cara mandando depoimento depois, nossa, obrigado, você me ajudou muito e tal, não sei o que. São coisas que eu guardo pra mim, eu não me vendo na internet como uma pessoa que dá Uhum. mentoria nem nada, mas o fato de eu ter isso além das outras coisas que eu faço, eu digo que me dá um quentinho no coração que é assim, não tem outra sensação que seja parecida, sabe? Eu vejo às vezes as pessoas, os grupos de jovens da igreja e tal, fazendo algo parecido com os jovens. É a mesma coisa, essa Uhum. coisa de você cuidar, de você ajudar, de você dar um conselho, às vezes, pra alguém que tá perdido. E, mano, quanto mais gente você ajuda, mais gente aparece pra ajudar quando você precisa. Então, esse Exato. negócio que você falou de encontrar outras pessoas na jornada, assim, eu assino embaixo. Cara, e é legal, né? Esse quentinho no coração que você falou é a sensação de, tipo assim, velho, eu tô contribuindo com algo no mundo, sabe? Eu tô contribuindo com outras pessoas, ajudando outras pessoas. Isso para mim também não tem valor, velho. É algo muito, muito, muito legal, de verdade. Em algum momento eu vou ajudar ainda mais pessoas numa escala maior, né? No número maior. Inclusive na escola, olha só para você ver, eu tomei bomba em todas as matérias na escola, fui reprovado em todas as matérias. Não era um aluno exemplar, até porque eu era da turma do fundão, que fazia bagunça, e mesmo assim eu fui chamado na escola para palestrar para os alunos por conta da transformação que eu tive, de eu ter ido começar a mexer com marketing digital. Inclusive o professor me chamou esse ano de novo, eu que não consegui, mas assim, é legal você ver que outras pessoas estão enxergando em você uma possibilidade de algo, sabe?
seja no meu caso de mudar a situação de vida, seja no caso do Lucas, seja no seu caso, as pessoas vendo o quanto que o Pablo de um tempo atrás evoluiu para se tornar o Pablo que é hoje, o quanto de conhecimento que o Pablo tem hoje. É legal quando as pessoas veem isso também, sabe? Não que você esteja mostrando isso, mas é que chega um certo tempo que às vezes você está contribuindo tanto, você está evoluindo tanto, que é inevitável que as pessoas enxerguem isso em você, né? É E muitas inevitável. vezes, cara, o que às vezes se torna óbvio pra você por conta da sua experiência, acaba sendo a diferença na vida da outra pessoa, né? Porque é uma coisa que eu e a Jéssica fala muitas vezes dentro de casa, que é o óbvio tem que ser dito. No caso, eu e dela, por exemplo, eu sei que você me ama e você sabe que eu te amo, mas eu estou aqui demonstrando que eu te amo, estou aqui falando que eu te amo, porque o óbvio Uhum. precisa ser dito. Senão, ele se torna tão banal que é esquecido, né? E muitas vezes é isso, pô, pensamento crítico e tal, tá, meio que a gente sabe disso, mas às vezes o adolescente que Uhum. tá numa situação ali não sabe, entendeu? A gente que tá aqui, que reafirma isso todo dia, beleza, mas às vezes o cara que tá numa dificuldade enorme ali, que acabou de ser demitido e tal, não sei o quê, o cara não vai ter essa perspectiva, porque quando você tá, isso foi uma coisa até que eu falei na palestra que eu tava fazendo sobre depressão esses dias, quando você tá no olho do furacão, você só enxerga os destroços, o vento e a poeira na sua frente. Mas basta que Sim. você saia do meio dele e se afaste um pouco pra você enxergar ele indo embora. E aí você vê a paisagem ao redor. É bem Total, isso aí. total. E, cara, é legal isso aí, né? Porque eu vivo isso aí no dia a dia. Tipo assim, tem dia que é puxado, tipo assim, muito trabalho, muita demanda, tem dia que só chega problema, tipo assim, nada legal, nada que você queira fazer. Às vezes é só problema, problema, problema. Você olha para um lado tem problema, olha para o outro tem problema. E aí quando você começa a enxergar muito problema, é literalmente essa sensação de poeira, né? Como se fosse uma poeira de problema, que aí todo canto que você olha, você começa a enxergar problema. Uhum. E aí, como eu trabalho dentro de casa, então eu fico dentro de casa o dia inteiro. Então, às vezes, tipo assim, eu não tenho um ambiente para minha mente diferenciar. Pô, calma, vamos dar uma tranquilizada, vamos conhecer um ambiente diferente. Dificilmente eu faço isso, né? E aí, quando meus dias estão muito ruins assim, eu saio, eu saio, vou para algum lugar, ou eu trabalho de outro lugar, ou então eu vou só na rua dar uma refrescada assim, a minha mente já volta outra já, eu começo a enxergar coisas assim que eu não estava enxergando quando eu estava naquela poeira de problema, sabe? Então, isso é bem legal para as pessoas que têm muito problema, que às vezes só conseguem só enxergar problema atrás de problema, às vezes é só você parar, dar uma respirada, dar Dá uma uns passos pro volta, lado. dar um passo pro lado, vai ver a vida acontecendo de outras pessoas. Eu falo com o time aqui, o time comercial, que às vezes a gente passa, às vezes o time comercial passa situações que é tipo assim, gente mal educada, respondendo grosso, reclamação, isso e aquilo. E às vezes, pô, as mulheres, elas querendo ou não, elas tendem a ser um pouco mais frágeis, né, nesse sentido. E Empáticas. aí, talvez empática seja a palavra correta. E aí, elas acabam sentindo mais ali e tal, ficando mal com aquilo e tal. Uhum. E aí eu falo com o time comercial que eles têm que fazer a pausa santa. O que é a pausa santa? Quando tá tendo muito problema assim, sai da frente do computador, dá uma respirada, vai na rua, vai brincar com o cachorro, vai ver alguma outra coisa acontecendo para você entender que a sua vida não se resume àquele problema que você está enxergando, aquela situação que você está passando. Sempre é fase, cara, sempre é fase. Às vezes, quando eu tô muito mal, eu falo assim, tá, velho, beleza, tô muito mal hoje, tá horrível o dia, mas é só um dia ruim, velho. Já tive 1 milhão de dias bons, não faz sentido eu achar que a minha vida é ruim por conta desse dia ruim, por conta dessa fase ruim que eu tô passando, né? Então, mais para essa pessoa conseguir ter uma visão de que as coisas vão se ajeitando, aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando, vai encaixando, né? É sobre isso, como diria o meme, né? Bom, eu fico feliz por ter conseguido trazer você aqui, né? Esse podcast tem o intuito de mostrar a história das pessoas que eu acho interessantes. É o meu podcast, eu faço o que eu quiser nele e o que eu quero é conhecer gente interessante, falar sobre histórias interessantes, para que você, que às vezes parou aqui pra ouvir isso aqui, fale, pô, a minha vida às vezes não tá tão ruim assim, ou a minha vida é maravilhosa e eu posso aproveitar o insight que aquela pessoa me deu pra deixar ainda melhor, né? Essa é a minha ideia aqui desde o começo. Eu espero que o Vitor tenha contribuído pra essa sua jornada. E no mais, se você quiser seguir o trabalho do Grandão, qual que são os seus arrobas, Vitão? Cara, hoje eu tô só com o Instagram, inclusive o meu canal no YouTube sai ainda esse ano, eu fiz uma promessa de que ia sair esse ano, mas o meu Instagram é Vitor Axel, AXEL, underline no final. Eu queria só dar uma dica para essa galera que assistiu até Manda. aqui. Se assistiu até aqui é porque ela tem algum mínimo interesse no assunto, ou às vezes porque ela está passando por algo que a gente falou aqui. A minha dica é a mesma
que eu vi, não sei aonde, não sei se foi um livro, não sei se alguém falou comigo, mas seja inconformado, cara. Não vale a pena você viver uma vida que foi escrita por outras pessoas. O legal, a gente só tem uma vida. E aí você vai viver a vida que outra pessoa desenhou para você, não faz sentido. Então, trilha seu próprio caminho, escolhe as coisas que você quer viver. No final das contas, vai todo mundo para um único lugar, que eu não preciso falar onde que é. Então, aproveita enquanto você ainda tem tempo. Cara, eu quero viajar. Pô, dá um jeito não tenho condições, dá um jeito de levantar as condições para você viajar. Eu quero conhecer tal pessoa. Não sei, cara, mas aproveita, porque geralmente as pessoas mais inconformadas são as pessoas que mais conseguem ali alcançar os seus sonhos, seus desejos, tá? E o outro ponto se você está passando por alguma crise aí de trabalho, de não saber o que fazer da vida, não saber se está no caminho certo, tem uma coisa que eu ouvi que me ajuda muito, que você não precisa definir hoje o que você vai fazer pro resto da sua vida. Hoje eu estou no marketing digital, mas eu sei que não é isso que eu vou fazer pelo resto da minha vida. E não tem por que você definir algo. Ninguém chegou para você e falou, olha, você tem que fazer só isso e a sua vida inteira vai ser isso. Não, a vida é sua. A gente ainda não tá nessa utopia em que a sua profissão é escolhida quando você nasce. Então, assim, escolhe o que você vai viver, velho. Às vezes o que você vai mais amar fazer na sua vida é algo que está do outro lado do mundo e você ainda nem conhece. Então, como é que tu vai lá conhecer essa coisa? Como é que tu vai lá descobrir isso? Vivendo e escrevendo a sua própria jornada. É isso, meu querido. Com essa frase de efeito maravilhosa que nós encerramos o episódio de hoje. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Comente caso você tenha alguma história a compartilhar, caso você conheça o Vitor, né? Caso por um acaso você tenha recebido esse link e você seja um amigo da escola dele, me comenta aqui se ele era realmente atentado igual ele tá falando, se era da turma do fundão mesmo, entendeu? Que eu quero saber. E até o próximo episódio, pessoal.